Oi pessoas, vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma videoaula, tá certo? No clima ainda, viu? Naquele clima junino, tá? Vamos lá, né? Essa semana a gente vai dar início, essa videoaula a gente vai dar início à Segunda Guerra Mundial, tá certo? Mas, né, para não adentrar logo no conteúdo, nós vamos observar alguns movimentos, né? Alguns partidos que surgem, que dão início, né, à Segunda Guerra Mundial. Alguns movimentos. Esses movimentos a gente vai dar ênfase aos dois principais, que são o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, tá certo? Então vamos lá. Para que a gente primeiro entenda, eu coloquei algumas características importantes desses dessas duas formas, né, de governo. Primeiro, para a gente entender, o fascismo na Itália, né, qual o símbolo, por que essa etimologia com a representatividade, o nome que é dado fascismo. Primeiro, o fascismo ele surge, né, da junção de palavras, né, que é o fácil, né? O que foi o fácil? O que é que significa essa palavra, o fácil? Fácil significa um feixe de varas, né? Não é uma vara comum, né? Porque, se vocês observam, o símbolo do fascismo é um machado, e envolto desse machado tem um conjunto de varetas, né? Isso aí, esse símbolo ele já foi implantado em alguns momentos do próprio conjunto da conjuntura romana, né, italiana. Primeiro, o fascio quer dizer o fecho de varetas, né? Que naquele período alguns governantes, alguns generais, eles já traziam, né, já levavam à frente de algum exército ou à frente de alguma decisão esse conjunto de varetas envoltos do machado. Porque esse símbolo ele foi depois colocado para o fascismo. Porque se a gente observar, uma vareta, ela é fácil, né, de quebrar. E esse conjunto de varetas, ele vai simbolizar um conjunto, né, inquebrável, que no caso eles querem representar um movimento, que é um movimento que não se quebra, né, quando se há uma coletividade. Já o símbolo do nazismo também não é um símbolo que foi usado, projetado para aquele período não, para aquele movimento não. Também já foram utilizados em alguns momentos da história também, que é a suástica, tá certo? Vamos entender que esses movimentos, eles são muito parecidos, porém, o nazismo ele vai ter algumas diferenças em consequência ao seu líder, né? No fascismo na Itália, tem como seu principal líder Benito Mussolini, e na Alemanha vai ter como líder Adolf Hitler, tá certo? Então vamos primeiro entender como estava a Itália nesse período, né? O contexto social, econômico para que se implantasse esse regime. Primeiro, o contexto da Itália, né, estava envolto, né, depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, entre guerras, né, esse período que é chamado de entre guerras. E os fatores que a gente pode observar é que a Itália ela estava totalmente destruída, com a crise econômica, desemprego, fome, né? Entrelaçado a isso, as pessoas, né, a população ela começa a perder a fé nesse movimento, nessa característica de regimes que eram democráticos, né? E aí surge essa força começa a ganhar, porque as pessoas começam a depositar todo aquela angústia
nesses governos aí, que são regimes extremistas. Também nesse período aí há também ainda a crise de 1929, né, que ainda afunda um pouquinho mais, e daí o início a que nós chamamos do fascismo na Itália, né? Primeiro, por quê? Porque eles saem prejudicados da Primeira Guerra Mundial, aquelas terras que eram prometidas, que foram prometidas para eles, eles não conseguiram tê-las novamente, né? Além disso, também já estavam numa crise forte econômica. Com isso, houve esse incentivo, né? O incentivo do nascimento desse partido. Já falei para vocês que quem liderou esse movimento, né? Esse regime foi Benito Mussolini. Então vamos observar quando ele começa esse regime, o que é que ele faz de modificações. Primeiro vamos entender o que é que esse movimento, o fascismo, ele defendia. Ele defendia, tinha várias características, mas eu coloquei aí no quadro as principais, as que vocês podem observar que elas interferiram de alguma forma, né? A exemplo do militarismo. Como é que eles implantam esse militarismo, né? Porque se vocês observarem, todos os governos, eles não têm o caráter militar, né? Eles têm que ter esse apoio militar. Mas no caso do fascismo, o militarismo era uma forma de ameaçar pessoas que não que pensavam diferente, né, dessa doutrina, né, desse tipo de fenômeno. Também nasce aqui o nacionalismo exagerado, né? O que é esse nacionalismo exagerado? É a crença em que essas pessoas eram superiores a outras pessoas de outra nacionalidade, né, de outros países. Ele também defende que a existência de um partido único, que teria que ter um partido único, sem ter as legendas ou partidos mesmo que defendiam outras ideias. Também ele defendeu aqui o anticomunismo. Por quê? Porque nessa questão aqui vai envolver também a perda de riqueza, a questão da burguesia na Itália. No contexto, a gente vai observar aqui algumas insatisfações. A primeira insatisfação é em relação ao Tratado de Versalhes, que foi acordado lá com a Primeira Guerra Mundial, né? Que esse tratado enfraqueceu. Houve um aumento de inflação, né? O partido, se a gente observar esse partido nazista, ele vai perseguir, né, a questão da superioridade racial. E quem eram os perseguidos diante desse contexto aí? Eram as pessoas que faziam parte das minorias. Essas minorias a gente pode citar ciganos, os próprios judeus, pessoas adeptas, assim, que tinham uma orientação sexual evidente. Então essas pessoas foram todas perseguidas nesses regimes, tá certo? Também a gente vai observar um ponto importante diante desse fenômeno aqui, o fascismo, que ocorreu em 1922. Como? Primeiro, ele começa, esse período de 1922, ele ganha força com a marcha sob Roma. O que foi essa marcha? Foi uma passeata para mostrar que o partido ele estava consolidado. Nesse ano também, Mussolini ele é colocado como primeiro-ministro e ele implanta na Itália uma ditadura. Ele começa a implantar a ditadura, né? Só que essa ditadura ele também coloca algumas medidas. Quais foram essas medidas, né, que ele impõe? Primeiro, ele ainda continua a perseguir pessoas que faziam oposição ao partido. Ele
ele extingue totalmente o fim do pluripartidarismo, ou seja, um único partido, não teria partidos. Ele, na verdade, ele reforça tudo aquilo que ele caracterizou no início, né, que seria esse regime. Ele também rompe com o tratado. Na verdade, não há um rompimento, né? Ele faz a assinatura do tratado Latrão. Ou seja, lá quando a gente estuda lá no finalzinho de Roma, a gente vê que existe esse tratado, que é o chamado da questão romana. Então, o que foi isso aí? Se vocês observarem também, eu acho que isso vocês estão se questionando, o porquê que a Igreja Católica, né, que é o ponto-chave aqui, é a única instituição que eu sempre falo, que ela se tornou, mesmo com todos os percalços, ela ainda se torna fortificada, porque ela não entrou efetivamente nessa questão aí, porque se trata dessa questão romana. A igreja, ele assina esse tratado de Latrão devolvendo uma parte das terras que foi perdidas, né, no caso desses conflitos romanos. E esse acordo que ele propõe, que ele assina, ele devolve o Estado do Vaticano. Que aí esse Estado do Vaticano até hoje é um único Estado que é realmente governado pela Igreja Católica, né? Porque o Vaticano se torna um Estado onde está a maior concentração, onde o Papa vive, né? Ou onde o Papa mora. Então ali, todo aquele contexto ali, ele é o único geograficamente que a Igreja Católica ela influencia em todos os aspectos, não só religioso, tá certo? Agora a gente observou algumas características do fascismo. A gente agora vai caracterizar o nazismo, né? O contexto do nazismo. Como eu falei logo no início, o nazismo, ele tem quase as mesmas características, eles nascem, né, com a mesma forma de pensamento. Ele vai se aprofundar um pouquinho mais, algumas coisas pela própria visão de Hitler, tá certo? Visão essa que depois a gente vai observar, a gente acha assim, Hitler, ele foi vamos dizer, ele tocou o terror. Mas muito do início ele teve total e apoio restrito da população, que achava, né, que eles criam, primeiro, o fascismo é uma ideologia criada em que o seu líder, ele exerce um poder total por uma massa mesmo, né? As pessoas descontentes, né, de um determinado governo, que vamos dizer que ou um regime anterior, ele deposita todos os seus anseios nesse líder. Que esse líder, ele acaba criando também, que vocês vão observar aqui, ele cria um espaço propício, né, uma visão de um herói. É esse o sentido, o contexto geral desses partidos, né, desses regimes. Então, vamos observar quais foram as implantações principais de Hitler nesse governo dele, né, nesse regime. Primeiro, ele cria uma teoria de espaço vital. Que é essa teoria? É uma ideia de expansão geograficamente. Ele quer expandir geograficamente, né, todo aquele conceito. Ele quer que cada vez mais as pessoas venham a acreditar e a colocar nesses outros países também a ideia do nazismo. Em 1923, há uma tentativa de golpe de Hitler, só que essa tentativa em 1923 era uma tentativa frustrada. Por quê? Porque Hitler ele vai preso. Na prisão, ele escreve um livro, né, Mein Kampf, ou seja, Minha Vida. Ele escreve um livro e aí ele já começa a arquitetar algumas ideias, que essas ideias vão ser bastante aceitas e difundidas por alguns episódios que já estavam sendo ocorridos, principalmente em Berlim, né?
A ideia deles antissemita, que é os planos de erguer a Alemanha. E olhe, viu, erguer a Alemanha que ele consegue. Ele sai da prisão, quando ele sai da prisão, as suas ideias começam aí a ganhar força. Por quê? Porque aqui já estava logo no auge a crise de 1929, né? Então, Bolsa de Valores, a economia começou a ser fracassada e começou aí a aumentar os movimentos só cresciam. Então, tem aí a visão de Hitler como uma solução para os problemas, né? No mesmo ano de 1929, há um incêndio no parlamento, em que ele já aproveita, né, não é comprovado se foi por causas, quais as causas, mas aí há um questionamento. E os alemãos aí começam a culpar os comunistas, né? Também morre o presidente e aí ele toma o lugar. Isso foi caracterizado como o terceiro Reich. O que era isso? Ele aí vai implantar algumas coisas importantes para o seu governo, o seu regime ser cada tempo mais forte. Então ele acaba com os outros partidos, acaba realmente com os outros partidos. Ele promove verdadeiras queimas de livros de autores, de intelectuais, livros que falam, que tenham uma oposição a esse regime. Faz ele cata a sujeira total, né? Ele faz com que cada vez mais a sua imagem seja mais e mais exaltada. Ele investe aí em propagandas, não é à toa, propagandas fortíssimas mesmo. Nesse período aqui, acredita que ele criou uma Olimpíada também em Berlim. O intuito dele era mostrar que os alemães, eles eram superiores em todos os âmbitos, seja ele também esportivo. Conta-se também na história que um corredor, né, um atleta, ele vence, né, um atleta negro, e o próprio Hitler ele se exime de apertar a mão desse atleta, né? Porque ele já acredita que a raça humana deve ser pura, né, ariana. Também ele cria umas leis de Nuremberg, que essa lei ela radicalizou, né, no campo que a gente fala dos judeus. Os judeus eles perdem totalmente todos os direitos, eles começam a ser ridicularizados, eles têm que estar trajando no ombro um tipo de uma, porque eu esqueci o nome, uma coisa que eles tinham que estar exposto, a estrela de Davi, tinha que estar exposto porque ele diferenciava, né, do grupo. Hitler também, mas entrelaçado a isso, ele consegue erguer a economia alemã. Ele descumpre o Tratado de Versalhes, aquele tratado logo que foi acordado na Primeira Guerra Mundial. Ele implanta, ele faz com que acabe o arroxo salarial, né? As pessoas o salário começa a estabilizar. Só que aí vai culminar que ele tenta, né? Ele vai invadir a Polônia, que vai dar aí início à Segunda Guerra Mundial. Que essa Segunda Guerra Mundial será pauta, né? A gente vai observar na próxima videoaula, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido esses dois regimes. Agora eu vou corrigir a atividade que foi do dia 12, né, da semana passada, na sexta-feira passada. Então, essa atividade do dia 12 foi uma atividade escrita, né? Tinha 5 questões. Então, vamos à primeira questão. Após a saída do czar do governo russo, teve início o governo provisório formado por liberais e conservadores moderados. Esse governo ele realizou diversas reformas, indique-as, vai indicar. Então, ele garante a garantia dos direitos de liberdade de imprensa, de organização política, regulamentação de jornada de trabalho, né, de 8 horas. Entretanto, nesse período, a Rússia ela se manteve na Primeira Guerra Mundial, que contribuiu para que grande parte da população permanecesse em situação de miséria. Essa aí é a resposta da primeira questão.
Na segunda questão, o governo provisório não conseguiu controlar a revolta popular. Em meio a uma disputa de poder do país, o que os bolcheviques fizeram? Então, eles organizaram a ressurreição com apoio de tropas de trabalhadores armados e unidades militares. E os revolucionários conseguiram tomar o poder dependendo do governo provisório. Na terceira questão, chegando ao poder, os bolcheviques, liderados por Lenin, promoveram uma série de mudanças. Indica apenas 5 das principais transformações ocorridas nos primeiros anos do governo. Então, estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias, extinção dos latifúndios, desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses. Já falei 3, né? Criação de tribunais de justiça formados por cortes populares em substituição dos antigos instituições judiciais. Confiscação de bens da nobreza e da igreja ortodoxa, além da abolição do ensino religioso nas escolas. Também o regime adotou, eu já falei as 5, né? Aí tiveram vários. Na quarta questão, observa a charge, que é da página 307, né? Essa charge foi de 1917, que representa Lenin varrendo para fora da Rússia a nobreza, o clero e a burguesia. E explique. Né? A charge ele representa aí os ideais políticos bolcheviques que propunham, né, acabar com os privilégios do clero, da nobreza e da burguesia. Essa é a resposta. A quinta e última questão. Após a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, grupos anticomunistas se articularam para derrubar o governo implantado pelos bolcheviques. Explique o que eles fizeram. Né? Primeiro, eles formaram uma coalizão, né, do qual faziam parte principalmente os antigos, né, que apoiavam o retorno do czar ao poder, como grupos liberais, e os mencheviques foram opositores dos bolcheviques, receberam aí ajuda de países capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, para formar um exército que ficou conhecido como o Exército Branco. Então aqui a gente termina a nossa videoaula. A próxima videoaula será sobre a Segunda Guerra Mundial, viu? Até a próxima.